Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 18 ao final, até o versículo 39. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Seja abençoada a leitura da palavra. Deus, obrigado pelo texto sagrado, por essa porção da Escritura e outras afins, sobre as quais, Senhor, vamos fundamentar a mensagem nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Sim, Senhor, nós viemos aqui por Tua causa, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Fale-nos e nós te ouviremos. E que a tua igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar? Na última sexta-feira, aconteceu a luta final do judô nas Olimpíadas de Paris, na categoria acima de 78 quilos, e essa luta se deu entre uma brasileira chamada Beatriz Souza
e uma judia chamada Haz Hesko. A brasileira venceu a luta e ficou com a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do Brasil nessa Olimpíada de Paris. A moça judia perdeu a luta e, por conta disso, ficou com a medalha de prata. Chamou a atenção a empatia da moça judia com a brasileira na hora de subir ao pódio e no momento de tocar o hino brasileiro, o hino nacional do Brasil. A menina parecia muito feliz com a brasileira na hora da entrega das medalhas, como se estivesse celebrando a medalha de ouro da Beatriz Souza. E uma imagem das duas lutadoras se abraçando após a luta é maravilhosa, mostrando que não há inimigos no tocante à prática esportiva. Era uma mulher negra e uma mulher judia. Ambas sofrem com lacrações, ambas sofrem com discriminação. Mas elas lutaram de forma honesta e respeitosa. Negros, judeus, brancos, asiáticos podem conviver e competir se respeitando, mesmo nesse tempo de tanto ódio e lacração na internet e nas redes sociais. Humberto conseguiu? Cadê Humberto? Saiu na hora errada. Eu pedi a Humberto que separasse a foto do abraço das duas, da Beatriz e da Haz, com tanto afeto, com tanto respeito. Daqui a pouco ele mostra, ele coloca para nós ali, mostrando que é possível, a despeito das diferenças étnicas, raciais, culturais, econômicas, sociais, a despeito de quaisquer diferenças, é possível a gente se tratar com empatia, com carinho, com respeito, com amor, com admiração. Não sei como vai ficar, se vai ficar visível ali o suficiente. Talvez você já tenha visto esta imagem. Suspense. Obrigado, Humberto, pelo trabalho de ontem, pelo trabalho de hoje. Nos últimos meses, por conta dos conflitos lá na Palestina, nós vimos muita manifestação de ódio contra judeus sendo manifestados aí nas redes sociais, sendo manifestados na internet. E eu achei extraordinário esse abraço. Achei fantástica a maneira como que elas celebraram e comemoraram lá a medalha de cada uma, a conquista de cada uma, mesmo uma tendo perdido, ela não perdeu a generosidade.
Ela não perdeu a capacidade de reconhecer o valor da outra, da que ganhou. E a que ganhou não diminuiu aquela que ficou com a medalha de prata. A honrou também. Então, parabéns tanto para a Raiz Hensko. Gestos como esse, da imagem aí do abraço, nos mostra mais parecidos com Jesus. Na introdução ontem, obrigado, Humberto. Na introdução, na mensagem que eu trouxe na consagração ontem, eu disse que a forma básica de orientação divina é nos mostrar modelos que servem como diretrizes por toda a nossa vida. Seja o tipo de pessoa que Jesus era, procure se parecer mais com Jesus. Procure ser como Jesus. Porque esta é a maneira pela qual Deus nos guia através da sua palavra, a maneira pela qual Deus nos guia por meio da Bíblia. E eu quero voltar a falar desse tema da semelhança de Jesus com os irmãos nesta manhã. Jesus é o melhor exemplo para nós de uma pessoa que ama, de uma pessoa que abraça, que acolhe, que sofre, que se doa, que se dá, que se entrega, que perdoa, que não revida. Como diz a Escritura, ele, quando ultrajado, não revidou ultrajando. Quando odiado e a morte na cruz, ele é capaz de estender o seu perdão sobre aqueles que lhe querem mal, sobre aqueles que lhe querem tirar a vida, os seus próprios algozes, sobre aqueles que estão zombando dele na cruz. Ele é capaz ainda de interceder ao Pai e pedir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos olhar para o texto um pouquinho não, bastante. Essa sessão, ou essa perícope bíblica aqui, que é finalizada no capítulo 8 de Romanos, ela começa de fato lá no capítulo 5 e no versículo 1. Ela se estende de Romanos 5, 1 até Romanos 8, versículo 39. Volte a página um pouquinho, as páginas até o capítulo 5. Paulo começou, portanto, essa sessão da carta aos Romanos, enfatizando a esperança final dos crentes, e ele vai terminar lá no capítulo 8, dando a mesma ênfase na esperança. Diz assim, Romanos 5, eu vou ler do versículo 1 ao 11 apenas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo começou essa sessão aqui na Escritura, no capítulo 5, no versículo 1, e vai concluí-la, vai terminá-la em Romanos 8, versículo 39. Aqui no capítulo 5 ele fala de esperança apesar da tribulação e de glória apesar do sofrimento, e ele vai concluir a sessão com a mesma ênfase na esperança, onde ele vai tratar dos sofrimentos do presente e da glória futura, da esperança e da segurança de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Mas eu quero falar um pouquinho com você aqui ainda desse capítulo 5. Em Romanos 5, Paulo conclui a sua explicação do Evangelho ao formular um princípio básico, que é o princípio de que todos os homens, e homens aqui, entenda-se, homens e mulheres, todas as pessoas, todos os seres humanos estão espiritualmente mortos e precisam desesperadamente de justiça. E somente a podem receber como uma dádiva preciosa, como um presente da graça de Deus. Assim, nós éramos todos pecadores, condenados à morte eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e atribuiu a justiça de Cristo a todo aquele que tem fé em Jesus, a todo aquele que crê. Agora, aqueles que creem em Jesus Cristo são justificados e reconciliados com Deus. Paulo começou a tratar esse assunto da justificação pela fé no capítulo 3, a partir do versículo 21. Ele inicia falando que Deus entregou a humanidade por terem feito a sua escolha, por terem adorado a criatura em lugar do Criador. Deus os entregou a todo tipo de torpeza. Deus os entregou à sua própria sorte, à sua própria escolha. Mas Deus proveu um caminho. Deus proveu o caminho para resolver o problema do pecado. Porque desde o princípio, Deus desejava ter um povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, para ser a sua possessão, para ser a sua herança. Então Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E mediante a fé, então, Deus atribui a justiça, a sua justiça, que é Jesus Cristo, àquele que crê. Jesus é, para nós, a justiça de Deus. Então, vamos para o nosso texto, Romanos 8. Então, em Romanos 5, Paulo explica o Evangelho, o caminho de Deus para a salvação do pecador. Em Romanos 8, quando Paulo conclui sua explicação sobre como o Evangelho produz justiça em um crente, um princípio que apoia o seu argumento é novamente formulado. Deus escolheu dar o homem redimido, e de novo, homem aqui significa ser humano, pode ser homem ou mulher, qualquer que seja o gênero, homem ou mulher. Deus
Deus escolheu moldar o homem, a mulher, redimidos, na semelhança de Jesus Cristo, seu Filho. E ele nos diz isso aqui no versículo 28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o irmão mais velho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, entre aqueles que possuem a imagem dele, a imagem do próprio Cristo. Deus, portanto, meus irmãos, está incumbido e trabalhando a fim de gerar, a fim de produzir em nós todo amor, toda alegria, toda paciência, toda bondade e toda a benignidade de Jesus. Deus está trabalhando para moldar a minha e a sua vida. Deus está trabalhando desde a regeneração, desde o novo nascimento. Deus está operando diuturnamente. Deus trabalha de dia e de noite, no turno da noite também. Ele está trabalhando para transformar a minha vida e transformar a sua vida. Esse compromisso divino significa, em última análise, a renovação e a transformação de toda a criação. Assim como haverá novo céu e nova terra, nós também, cada um de nós e todos nós também seremos finalmente transformados e conformados à imagem de Jesus Cristo. Em outro texto, Paulo nos diz que há uma transformação em curso, que há uma transformação progressiva, um crescimento à semelhança de Cristo, que está acontecendo, que vai se consumar. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 18, o apóstolo vai nos dizer, nessa escritura: e todos nós, com o rosto descoberto, alguma tradução diz desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito de Deus está trabalhando no nosso coração. Ele trabalhando no nosso coração para nos regenerar. Ele trabalhando no nosso coração, derramando o amor de Deus no nosso coração. Ele está trabalhando diariamente e também à noite, diuturnamente. Ele está trabalhando em nós para nos conformar, para gerar em nós essa transformação segundo a semelhança de Cristo. Nós ainda aguardamos as outras fases dessa transformação. Está faltando muito para eu ser completamente transformado. Eu não sou certamente quem eu era, mas com toda certeza eu não sou ainda quem eu estou destinado para ser. Deus ainda está trabalhando na minha vida. Mas essa transformação está em curso, ela está andando. Do mesmo modo que a natureza geme, aguardando a transformação e a consequente libertação do cativeiro da corrupção, nós também gememos, como o próprio texto diz aqui, entre os versículos 21 a 25. A criação geme, mas nós também igualmente gememos, porque fomos salvos, mas ainda não alcançamos a perfeição, ainda estamos sendo aperfeiçoados. Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Eu olho para mim e vejo que ainda falta muita coisa, mas eu tenho esperança de que o Senhor vai completar a obra que Ele começou na minha vida. E por isso eu preciso aguardar com paciência a posse dessa minha herança no céu. Porque há uma herança guardada para nós.
E por isso nós temos esperança como algo a ser aguardado. Não é só o ato de esperar, mas existe algo, e Pedro fala desse algo, concordando com o apóstolo Paulo. No capítulo 1, a sua primeira carta, Pedro fala dessa viva esperança. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, e para que mais? Ele diz no versículo 4, também para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus. Ela não está ao alcance do inimigo, ela não está ao alcance dos homens, não está ao alcance dos governantes deste mundo, ela está reservada e muito bem guardada para nós nos céus, essa nossa herança. Por isso não pode ser destruída, não fica manchada, não desvanece, não murcha, ela está reservada nos céus para nós, que somos também guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Não apenas a nossa herança está guardada, e por isso nós temos essa esperança desse algo que nós aguardamos, desta esperança, ou dessa herança, melhor dizendo. Mas nós também somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, como diz para nós a Escritura. Voltemos para Romanos, por favor, capítulo 8. Para mim, eu tenho por certo, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente, que as lutas, que os dramas, as acusações, os ataques do tempo presente, as perdas, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e vai acontecer a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita ao pecado, está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós também experimentaremos essa liberdade. Nós também viveremos e nos veremos livres do cativeiro do pecado, do cativeiro da corrupção. Não apenas a criação vai se ver livre com a manifestação da glória dos filhos de Deus, os próprios filhos de Deus serão libertos desse cativeiro também. Porque sabemos, versículo 22, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente a criação, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente nós gememos também no nosso íntimo, enquanto aguardamos a adoção de filhos plena, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está conduzindo a história. Até mesmo nos acidentes da história, Deus está agindo para o nosso bem, fazendo com que todas as coisas, qualquer coisa que aconteça, até acidente,
contribua, coopere para o nosso bem. E Ele vai completar a obra que Ele começou em nós. A Escritura afirma que Deus nos escolheu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ou seja, a obra, o processo foi completado desde a escolha que Deus fez na eternidade passada até a glorificação final, quando estaremos diante dele. Aqueles a quem ele escolheu, a esses também chamou. Porque se ficasse só na escolha na eternidade passada, nós ainda não vivíamos, não existíamos, nós não poderíamos nem tomar conhecimento, mas ele que nos escolheu, ele nos chamou. E o chamado se tornou eficaz, o chamado se tornou claro. Aqueles a quem ele escolheu, ele chamou. Aqueles a quem ele chamou, ele justificou pela fé em Jesus Cristo. E aos que justificou, ele glorificou, ele consumou a obra iniciada. Deus sabe que ainda não estamos completos. Deus sabe que ainda não estamos totalmente transformados. Nem eu, nem você. Estamos num processo. Isaac, Samuel, estão no processo. As crianças, nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, nossos velhos, porque nós não somos velhos, amém? Velhos só os outros. Nós ainda não estamos completos e Deus sabe disso. Ainda não estamos totalmente transformados, Deus sabe disso. Nós também sabemos disso. O diabo sabe disso. E outras pessoas também sabem. E talvez por isso tentem nos desanimar, tentem nos ferir, tentem nos fazer desistir, tentem nos acusar, nos condenar. Mas o que dizer a respeito da obra, a respeito daquilo que Deus começou? Que diremos então à vista destas coisas? À vista desse processo de transformação que Deus está realizando na nossa vida, a ponto de usar até os desastres para o nosso bem, para nos conformar à imagem do seu Filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, aquele é Deus, aquele Deus, esse Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós fomos justificados. Pode intentar a acusação que for, nós fomos justificados, Ele nos justificou, aleluia. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intentará a acusação? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, demônios, amigos, parentes. Deus é por nós.
E Ele está trabalhando na nossa vida para nos conformar à imagem do Seu Filho. E isso vai acontecer. Pode ser que demore mais algum tempo, mais alguns anos. Pode ser que não aconteça aqui. Mas o certo é que quando chegarmos diante dele, João diz que a obra vai estar completa, vai estar consumada, porque nós o veremos e seremos como ele é. À medida que o Espírito de Deus molda a semelhança de Jesus em nós, jamais precisaremos nos preocupar com quem quer que seja. Nem a lei pode nos condenar, nem o diabo pode nos condenar, nem o inferno inteiro pode nos condenar. A vida de Jesus vai transbordar em justiça gratuita e espontânea a nosso favor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu me preparo para concluir. O Espírito Santo ministra a nós, filhos de Deus, nos dando esperança em nosso sofrimento, socorrendo-nos na nossa fraqueza, assegurando-nos que todas as coisas contribuem para cumprir os propósitos eternos de Deus na nossa vida, enquanto Ele nos torna semelhantes a Jesus. Ao longo do percurso, ao longo do tempo, quando a nossa esperança em Deus fica obscurecida, nós tendemos a sucumbir. Temos a fraquejar, a impaciência nos momentos de aflição. Sermos levados à impaciência. Então o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Ele nos assegura que o amor de Deus é imutável. Que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada absolutamente que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Porque Deus nos amou com amor eterno. E Ele demonstrou isso quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E Ele está trabalhando para nos tornar cada dia mais parecidos com o seu Filho. Creia. Deus em Cristo nunca nos deixa, nem nos abandona. A Escritura afirma isso. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Peça que Ele transforme sua condenação em glória. E transforme também suas queixas, seus lamentos em orações. E que a cada amanhecer o Espírito Santo trabalhe para que você se reconheça mais parecido com Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos perdão
pelos nossos pecados. Pedimos perdão se porventura não contribuímos nesse processo, não fazemos a nossa parte, não nos esforçamos, guardando o nosso coração, buscando viver pela Tua Palavra, buscando andar em retidão na Tua presença. Perdoe-nos, perdoe-nos. Santifica-nos na verdade, a Tua Palavra é verdade. Que o Teu Espírito Santo nos transforme de glória em glória, de fé em fé, de luta em luta, de vitória em vitória. Que o Espírito Santo, Espírito de vida, de poder e de amor, consuma a obra que o Senhor começou em nós. E que o Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor. Amém.